Nós começamos a falar da diáspora, né, das terminologias, e agora vamos falar da sequência. Eu tinha falado na aula passada daquele histórico da diáspora, né? Cadê o mapinha? Aqui. Tá. Esse mapa a gente vai voltar nele algumas vezes para ver as dispersões que durante a história houve de judeus em todo o mundo, né? E aí vimos as datas, e aí paramos aqui. Quando há o estabelecimento do Estado de Israel, então, os judeus têm um Estado para não precisar fugir, né? Um lugar seguro, né? Com todas as dificuldades que há ali, mas é um Estado em que eles podem ter uma pátria, né? O que não existia desde a divisão do reino em 586 a.C., né? Imagina que depois do cativeiro, nunca mais, até 1948, Israel teve um lugar para ele estar, né, como povo. Então, com todas as questões polêmicas, injustiças do próprio Estado, ninguém pode negar que os judeus precisavam de um Estado, de uma terra para se estabelecer, né? Então, isso aconteceu em 1948, mas com muitas dificuldades. Aí depois a gente vem em outros períodos da história, mas só para a gente continuar a nossa questão da diáspora. Bom, o que acontece? Eu pedi para vocês fazerem a leitura desse texto aí, tá? O que eu ia falar desse livro é o seguinte: é um livro muito bom, tá? A maioria dos livros da editora Sefer são muito bons. Só que tem que levar em conta que é um livro de orientação judaica, né? Então ele vai ter algumas questões que eu vou colocar aqui, tem que tomar alguns cuidadinhos, tá? Então, a história do judaísmo, muitas terminologias, né, que a gente vai falando aqui na aula, ele vai explicar de uma forma bem clara, não é um livro muito acadêmico, não. E é um livro que é bom que vocês vão guardar durante muito tempo. Quando vocês forem estudar a parte medieval, eu não sei quem que vai dar, mas se for eu que for dar outra parte, eu uso o mesmo livro. A gente não precisa, mas aí vale a pena, tá? É um livro muito bom. Só algumas observações sobre ele, tá? Ele trata da história geral do judaísmo formativo. Então, ele não vai pegar especificamente uma parte, né, do judaísmo. Ele não vai desenvolver, como ele coloca aí, que vocês podem ver na imagem, 4.000 anos de história dos judeus. 4.000 anos de história judeu não dá para resolver num livro de 360 páginas. Só uma parte da história do judeu já dá muitas páginas, né? Tem um outro da Sefer que são 2 ou 3 volumes também de história de Israel. Então, ele é uma história geral e do que a gente chama de judaísmo formativo. Esse nome você vai ouvir em vários lugares. O que é judaísmo formativo? Simplesmente é dizer, ó, não existia este judaísmo que a gente tem hoje. Essa religião judaica, ela é uma religião que foi sendo construída na história, né? E isso não é nenhuma ofensa, porque o cristianismo que a gente tem hoje também não é o mesmo cristianismo primitivo, né?
Agora, no caso do judaísmo, ele acrescentou muitas coisas que não faziam parte da história de Israel, né, da religião de Israel no Antigo Testamento. Então, chama-se esse judaísmo formativo porque ele foi se formando, né, desde o período interbíblico. Aí ele passou pelas várias seitas judaicas que conviveram no primeiro século, inclusive seita no sentido de partido, né? Inclusive o cristianismo, até se formar na Idade Média, principalmente este judaísmo que a gente tem hoje. Então, ele vai tratar de uma forma bem básica, né? Embora sejam muitas páginas. Então, é uma abordagem generalista, ou seja, é um ponto de vista geral dentro da visão judaica, né? O Epstein é bem conhecido na área. É a história contada de acordo com o discurso do judaísmo, tá? Então, toda a leitura que a gente faz, já na graduação a gente aprende a fazer uma leitura crítica e na pós muito mais, tá? Leitura crítica não é para criticar. A leitura crítica é a leitura em que você vai analisar as informações que o autor está colocando com outras informações que estão sendo colocadas por outros autores. Então, não é aceitar tudo que o autor fala, de nenhum autor, tá? Seja judeu, seja protestante, católico, tem que fazer uma análise crítica, né? No sentido acadêmico, do que esse autor está falando. Então, entenda que é um livro de uma cosmovisão do que a gente está chamando aí de rabinismo de origem farisaica. Eu não sei se você já ouviu algum rabino aí falando na internet. Hoje tem muito rabino falando na internet, né? Debates. Eles vão dizer o que? Nós viemos desde Moisés. Mas desde Moisés, não. Moisés não tinha essas práticas religiosas que vocês têm hoje, né? Mas é uma espécie de discurso de fundação. É um discurso de fundação. É uma tentativa de fundamentar a antiguidade da religião. Para fundamentar a antiguidade da religião, você vai dizer que veio desde Moisés. Tinha um livro, não sei se você acha mais, Rastros de Sangue, né? Era um livro batista nesse nível aí, né? Dizendo que os batistas vêm desde João Batista. E aí ele vai contando a história como se o movimento batista viesse desde Jesus, né? Eu sou batista também, mas isso aí é um discurso de fundação, né? Não tem fundamentação histórica dizer que os batistas vêm desde João Batista. Também não tem fundamentação histórica dizer que a religião judaica hoje ela era a mesma religião lá de Moisés. Porque toda religião ela acaba tentando fazer esse discurso de fundação, né? Eu tenho aqui em casa um material islâmico que eu peguei quando eu fui na Feira do Livro ali, na Bienal. Aí os caras colocam que Jesus era muçulmano. Ele pega Meu umas Deus, coisas que estão no Novo Testamento lá, coloca umas palavras hebraicas escritas toda errada. É um livrão, querendo dizer que Jesus, na verdade, era muçulmano. É um anacronismo, né? Nem existia islamismo. O islamismo foi existir em 622 depois de Cristo. Então, mesmo os supostos eruditos, né? Lá na USP a gente já ouviu essas coisas aí que certas práticas judaicas que é da religião de hoje, e o cara falar lá na USP que Jacó
praticava aquilo daquele jeito. Então, não é incomum, tá? Então, ele vai tratar a história do judaísmo dentro da cosmovisão rabínica. E tem, como sempre, nesse material, muitos equívocos sobre o cristianismo, né? Você vai dizer que Paulo levou os judeus cristãos a uma forma de paganismo. Pelo contrário, né? Paulo está preservando as tradições hebraicas e a Cabalá, por exemplo, século XIII, e outras místicas judaicas que levaram o judaísmo ao misticismo pagão, porque a influência pagã na Cabalá e vários escritos rabínicos é notável, né? Então, esse pessoal escreve, né, um bom material, mas é só quando vocês for lerem. O meu está aqui, tá as anotações aqui, né? Tá tudo anotado, comentado, justamente porque a gente faz essa leitura crítica, tá? Bom, a gente colocou lá atrás que a data mais marcante para a história da diáspora foi a destruição de Jerusalém por esse camaradinho aí chamado Titus Flavius Caesar Vespasianus Augustus. Então foi o general que destruiu Jerusalém e que depois se tornou o imperador. Porque a partir desse momento, aí os judeus vão ser muito mais perseguidos ali por Roma. E não é à toa também, porque é lógico que a revolta queria acabar com Roma, né? Então, o grupo mais radical dentro dos zelotes, chamado Sicário, e vários outros grupos ali, eles queriam então tomar a terra de Israel, como foi no período dos Macabeus, e expulsar Roma dali. Só que assim, meu filho, vamos ter cuidado, né? Roma era uma potência militar sem precedentes na história, né? Ninguém vencia Roma, né? O, os maiores exércitos do mundo perderam para Roma, né? Inclusive o exército grego. Só foi cair Roma na, na, lá para no século V por causa da falta de estrutura administrativa, as loucuras dos imperadores, né? Mas, de certa forma, até permaneceu depois. É, meio que esfacelada, mas nós ainda, nós ainda temos uma cultura greco-romana, né? A própria igreja romana, ela segue e perpetua uma estrutura romana no mesmo lugar, inclusive, né? O Vaticano está lá em Roma, né? É um estado separado, mas está lá em Roma. Então, um grupo pequeno ali de judeus, não, porque não foi na mesma proporção dos macabeus, que os macabeus conseguiram arrebanhar ali a maioria dos hebreus, né, para lutar contra Antíoco Epífanes. Mas o mesmo não aconteceu no, com os sicários, porque havia muitos grupos. Esses grupos reivindicavam o domínio, né? Então, aqui o relato de Joséfo vai dizer, ó, né, que Tito ordenou
e destruísse Jerusalém até os alicerces, com exceção de um pedaço do muro que está do lado do ocidente. O que que lembra isso aí? Que foi destruída Jerusalém até os alicerces. O que que vocês lembram? Quem que falou sobre isso aí? Que os discípulos falaram assim, né? Olha que bela construção, que belo templo, né? Aí Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra. Literalmente não ficou pedra sobre pedra. Porque o general Tito e os soldados eles já achavam que tinham judeus escondidos debaixo, né? Dos muros, dos alicerces de Jerusalém. Então ele cavucou ali, destruiu até os alicerces. Isso é um relato de José, tá? Não, nem é um relato cristão, né? Aí José relata que essa ordem foi tão exatamente cumprida que não ficou sinal algum que mostrasse haver ali existido um centro tão populoso. Então, é interessante o relato que foi uma destruição meio pavorosa mesmo. Tal fim de Jerusalém, cuja triste sorte só se pode atribuir à raiva daqueles revoltosos que atearam fogo na guerra. Vocês sabem que José, ele é meio pelego de romano, né? Porque ele está atribuindo as consequências aos revoltosos, né? Ele não está culpando Roma. Ele está contando a história, ele vai ser meio que defensor dos romanos, né? Bom, o que a gente vê é que isso causou dispersão. E, curiosamente, né, você pensaria que não haveria mais revolta, mas teve depois uma segunda revolta judaica, né? Que é a de Bar Kova, durou desde 132 até 135, que a gente vai ver depois aí. Bom, tem o arco, né, sobre isso aí, o arco de Tito. E lá dentro, você está vendo aqui no arco, né? São esses arcos do triunfo que tem em vários lugares. Os romanos faziam justamente para celebrar. Enquanto o pessoal estava vindo da vitória, o arco ia sendo construído, né? E numa parte desse arco tem justamente os judeus sendo trazidos, né? Aqui, ó, a menorá, eles sendo trazidos. O pessoal hoje fica nesse debate aí se Israel, se a terra é de Israel, se não é de Israel. Porque a gente está comentando. Bom, lá em 722 tinha quem lá para os assírios. 722, quem os assírios levaram e misturaram? Os judeus que estavam lá. Eles não conseguiram vencer o reino de Judá que estava no sul. Então tinha um reino de Judá no sul, tá? Os caras vão colocar até mais tardio com Omri no século VIII, mas estava na pior das hipóteses, a gente sabe que não. Teve Davi, teve Salomão, teve Saul, mas tinha um reino de Judá em 586 para Nabucodonosor levar cativo. Quem que Nabucodonosor levou cativo? Foi palestino? Não foi palestino. Nabucodonosor levou cativo judeus, né? Os judeus ficaram 70 anos no cativeiro, tinha alguns pobres na terra. Quando você lê Neemias, ele vai falar, tem os pobres na terra. Então tem gente lá em Israel, não tem? Quando retorna com Zorobabel, depois com Esdras e Neemias, retorna quem? Retornou palestino? Não, retornou os judeus. Aí teve lá as discussões, tinha lá uns árabes, né? Tobias o arábio, Gesem o arábio, mas justamente nesse retorno o Império Persa permitiu que os judeus eles ficassem dominando aquela região. Depois os gregos vieram e lutaram contra quem?
contra os judeus que estavam na terra de Israel. Não é? Antíoco Epifânes IV perseguiu quem? Os palestinos. Ele perseguiu os árabes. Ele perseguiu os judeus, porque tinham judeus e a terra era dos judeus que estavam ali. Né? Veio Pompeu em 63. Ele invadiu o quê? Um templo palestino? Invadiu um templo judaico, né? Então, é porque tinha judeus ali, não tinha? Houve uma resistência. Aí depois, quando a gente vê lá no período romano, a terra estava sendo dividida em tetrarquias, os Herodes, que era meio judeu, que governava para os judeus, né? Então, isso aí não é história religiosa, não é invenção. Foram os judeus que inventaram essa história. Eram os judeus que estavam ali. Então, quem que Tito invadiu o quê? O templo judaico. Tinha um templo palestino ali? É um templo judaico. Ele destruiu o templo judaico. Depois, em 132, 135, é guerra contra quem? É contra Bar Kokhba, que é judeu. Tem cartas escritas em hebraico. Ficou um reino mais ou menos de um ano e pouquinho, ou uma revolta judaica. Ah, ele expulsou eles dali, mas nunca deixou de ter alguns judeus naquela região, entendeu? Então dizer que a terra não era dos judeus é um problema. Agora, dizer que não houve injustiça em 1948, quando Israel, né, quando a ONU aceitou ali que havia um Estado de Israel que tinha que ser dividido, houve injustiça. Mas dizer que não teve história judaica, falei para vocês que o pessoal aqui da Unifesp tem um curso de História da Palestina. A minha filha fez até essa disciplina, peguei lá para ver. É como se Israel não existisse, né? Eles começam a estudar história lá, falando um monte de coisa, como se nunca tivesse existido judeus na Palestina. Da mesma forma, os palestinos, os judeus, quando vão estudar também a história da terra de Israel, é como se nunca tivesse Palestina ali também, né? Então, na própria Bíblia mostra que tinha o Gesem, o arábio, Tobias, o arábio. Então, sempre teve ali judeus e árabes e descendentes de vários grupos. Mas dizer que não tem a terra de Israel, que a terra não é de Israel, aí é do Yossi Klein Halevi. Mandei o link aqui no chat. Então ele escreve do ponto de vista judaico, mostrando o direito que Israel tem de ter a terra, né, os argumentos, e abre o diálogo. E no final ele permite publicar as respostas que os grupos palestinos, né, os líderes palestinos deram ao livro dele. Eles descem o pau no livro, falam um monte de coisa, entendeu? E ele publica. E ele falou, inclusive no final, ele coloca assim: ó, eu publiquei e não fiz a tréplica, né? Porque eu acho que era injusto eu fazer a tréplica no meu livro, então deixei só o que eles falaram. Então é muito interessante esse livro. Não, não dá para ficar negando um ao outro, né? Que existiu, né? E que a terra tinha ali palestinos e tinham judeus. Porque está aí, ó, o Arco de Tito é uma prova de que havia uma revolta judaica, haviam judeus na terra, e no fim das contas eles nunca saíram, eles foram diminuindo por causa das perseguições, né? Mas é como se a gente fosse expulso ali do Brasil e um dia quiséssemos voltar. E a questão dos palestinos é a mesma coisa, né? Eles também foram expulsos e eles querem voltar. Então a negação da história não resolve para ninguém, né? Bom, mas aí a nossa história é a história de Israel.
Só mostrar para vocês que tem a evidência lá dessa destruição que houve a dispersão. Bom, então a partir dessa dispersão, nós vamos encontrar alguns nomes importantes dentro das lideranças judaicas. Porque um fator interessante, né, é que os judeus, eles estão vivos até hoje. Muitos povos desapareceram, muitos impérios acabaram desaparecendo, e os judeus se preservaram por algum motivo, né? Tiveram algumas lideranças importantes dentro desse judaísmo formativo que tiveram que tomar algumas decisões para que Israel não se extinguisse, tá? E um deles é um tal de Yohanan, não lembrar do hebraico, é Yohanan ben Zakkai. Ele nasceu no primeiro século antes de Cristo e morreu justamente em 70 depois de Cristo. E o que ele tentou, né, montar aí justamente até antes da destruição, percebendo que não ia ter jeito, porque esses grupos zelotes, eles foram muito bravos, né? Muito radicais. Eles queriam um Messias radical, eles queriam a guerra. Foi diferente dos Macabeus, porque os Macabeus foi uma guerra de preservação, porque quem estava, né? Quem veio contra os judeus foi o Antíoco Epifanes, não foi os judeus que foram contra os gregos, né? Foi o Antíoco Epifanes que foi contra os judeus. Então, a Guerra dos Macabeus foi uma guerra de sobrevivência, porque o Antigo Epifanes queria helenizar na força, queria destruição, queimavam a, os manuscritos, né? Impediam que as pessoas tivessem religião. Os sicários, eles que se revoltaram contra Roma. E Roma não impedia que os judeus tivessem sua religião. Era até pacífica Roma. Cobrava ali os impostos, né? Então, percebendo que essas revoltas aí não ia dar boa coisa, alguns rabis, né, os chefes, líderes judaicos, começaram então se isolar desses grupos. É lógico que inicialmente eles acabavam apoiando. Os próprios fariseus inicialmente parecem que apoiaram, né, os zelotes sicários. E depois pularam fora, porque perceberam que não ia dar um negócio muito bom. E um deles, então, foi o Yohanan ben Zakkai. Então, já antes do fim da guerra, vendo que Jerusalém estava condenado à destruição, eles saíram da cidade e foram para o povoado costeiro de Yavne, que a gente vai ver depois um suposto concílio de Yavne, que é um debate sobre o judaísmo formativo, tá? É uma cidade ali em Israel que havia uma grande quantidade de sábios e o Hanan ben Zakkai, já sabendo que havia essa cidade, fez certos acordos lá com os romanos para que se preservasse essa cidade, que eles pudessem ficar lá e se vir aí com os revoltosos, né? E Yavne passou mesmo a ser um centro cultural para o povo judeu. Está nesse livro, inclusive, do Sdor Epstein, Breve História do Judaísmo, página 127. Depois nós temos um outro nome importante para o judaísmo formativo, esse é um dos mais importantes, que é o Akiva ben Yosef. O Akiva ben Yosef viveu entre 50 e 135
Veja que aqui a gente está falando de pessoas que ainda são contemporâneas do próprio apóstolo Paulo, né? Os apóstolos ainda estavam vivos aí. Então, esse pessoal está no debate, inclusive, dentro do próprio cristianismo. Olha o que se diz de Akiva, né? A verdade que não foi revelada para Moisés foi descoberta por Rabi Akiva. Tem um livro que está aqui também, peraí. E é da. Depois eu acho que está na bibliografia lá. Esse aqui, ó. É, não peixei. Mas eu acho que está na bibliografia lá, que é da Fortes. É a tese de doutorado lá na USP, que ela vai falar, chama Em Busca do Messias. Que ela vai falar da história de Bacova, do Akiva, né? Ó, meu filho. Vai lá com a mãe, vai, peraí. Então, vai contar essa história, a importância de Akiva para o próprio. E esse livro aqui, é esse aí, ó. Tânia Fortes, chama Em Busca do Messias, pela editora Corrêa. Ela vai citar a Pesquita de Rabi Kahana, que é um texto medieval, mas a quantidade de citação de Akiva que ela vai falar, né, mais de 2.300 e poucas citações de Akiva nas fontes judaicas. Então, ele foi um dos grandes formadores da tradição, né? Compilador e criador, tá? Muitas tradições os fariseus, eles compilaram e muitas, obviamente, eles inventaram e colocaram, depois nós vamos ver com mais detalhes, na chamada Mishnah, que é a compilação da tradição oral com criação também de muitas tradições. Mas colocar Akiva junto com Moisés é uma audácia, né? A importância que ele teve na formação das tradições posteriores aí e na compilação dessas tradições. E aí o que há no judaísmo formativo, né? Eu estou chamando aqui de sequestro rabínico. O que é sequestro? Eu já expliquei para vocês. Existe uma diferença entre o povo de Israel e as suas instituições atuais, tá? Então, ele não pode confundir a religião rabínica que existe hoje com a religião de Israel no Antigo Testamento. A gente não pode confundir o judaísmo com o povo hebreu. A gente não pode confundir o Estado de Israel com o povo hebreu. Então, estou preferindo chamar de hebreu porque o termo judaísmo está muito ligado com a religião rabínica atual, tá? Então, na verdade, é um povo. Paulo vai falar no capítulo 9, 10 e 11, principalmente no 11 de Romanos, de que há um Israel, né, espiritual e há um Israel carnal. Carnal no sentido dos descendentes carnais de Abraão. A gente não pode confundir os povos com as suas instituições e com as suas religiões. Isso tem causado problema em várias questões, tá? O pessoal vai falar de, por exemplo, cultura afro, mas eu não vou falar de cultura afro, eu vou falar de religião africana e de religiões sincréticas que estão no Brasil. A cultura não tem a ver com a religião propriamente. A religião é supracultural.
Na África você tem etíope, você tem a religião cristã etíope, que é a igreja Gueés. Na África você tem islamismo. Na África você tem... Que África? Que religião África? Agora, se eu falar da arte africana, se eu falar da música africana, se eu falar da pintura, da escultura, não tem problema nenhum. Agora, o pessoal quer socar religião sincrética que misturou o catolicismo com religiões de uma parte da África, de algumas tribos, né, que nem existiam essas religiões. Os bantos, nagôs, urubá, gegê, eles tinham diversas religiões. Os orixás eram inimigos. Houve um sincretismo no Brasil e que, então, tem origem nas religiões, mas não tem nada a ver, não existiam essas religiões. Você pegar e reduzir cultura afro com religiões que são sincréticas, na verdade, isso aí é um empobrecimento e é uma leitura muito superficial. É a mesma coisa você reduzir os iranianos a um islamismo radical xiita, entendeu? Não, os iranianos existem desde a antiguidade lá. Esther se casou com um persa, né? Um Assuero, que era um rei persa. Teve provavelmente filhos persas. Os judeus ficaram na Pérsia, mesmo depois do cativeiro babilônico. Alguns voltaram, alguns não voltaram. É muitos judeus persas. Mas depois veio o islamismo, instaura ali, né, a sua religião na força, impõe ditaduras, vem os ayatolás, né, e forçam a ditadura islâmica. Não tem nada a ver com o povo persa, né, mesmo os cristãos, né, há um sequestro da Igreja Romana do cristianismo. E a reforma veio fazer o quê? Ela veio quebrar esse sequestro, né? Porque os cristãos são maiores do que as instituições que acabaram existindo depois. Então, eu estou falando aqui do sequestro o sequestro rabínico, mas há sequestro, né, dos povos ou por os líderes ou pelas instituições. Os evangélicos também são sequestrados aí por ideologias políticas, por certas lideranças. E aí todo mundo acha que evangélico é aquele grupo que está mais em evidência, de acordo com um determinado líder religioso, ou algum político que se apropria da linguagem evangélica, né, da cultura evangélica. Lógico que muitos evangélicos caem, assim como muitos judeus acabam sendo sequestrados, os iranianos, os índios, os negros. Então, há um sequestro dos povos por essas lideranças e essas religiões e instituições, tá? Há um livro em inglês muito interessante que se chama, está traduzido aqui, né? Ele é em inglês, Judaísmo Rabínico Desmascarado, desmascarando o mito da lei oral rabínica, Rebuked Rabbinic Law, Oral Rabbinic Law, coisa assim. Dá para você comprar pelo Kindle também. Ele fala, então, ó, o que acontece? Pensa o seguinte: com a destruição do templo, o que vai fazer agora? Porque toda a religião de Israel que está na Torá, ela tem como centro o templo, concorda? Os oficiantes são os sacerdotes, os auxiliares ali, né?
são os levitas. Os levitas, todo sacerdote é levita, mas nem todo levita é sacerdote, né? Haveram várias funções para os levitas. Quem estava como levita, como sacerdote? Eram os saduceus, tá? Os saduceus, eles estavam ligados ao templo e ao sacerdócio. Na Torá, quem é o líder máximo religioso? É o sacerdote, é o sumo sacerdote, não é? Então pensa, agora não tem mais templo, como é que vai ter sacerdócio? Ah, não tem mais profeta, como é que vai ter a religião de Israel? Então, o que o Eitan e o Golan eles colocam é que precisou-se, presta atenção então, estabelecer um novo discurso. Então, para manter esse judaísmo farisaico, precisou-se construir um discurso. Então, os discursos são construídos para manter as religiões, ou para, né, criar novas religiões. Qual é o discurso católico? É que Pedro é o primeiro papa e que ele foi deixando seus sucessores, e o papa atual é um sucessor ininterrupto do primeiro papa que foi Pedro. Tem fundamentação histórica isso? Não, não tem fundamentação histórica. A questão papal é uma questão medieval e a centralidade de Roma também é uma questão medieval. Mas as religiões e os lideranças criam esses discursos para fundamentar o seu poder. Então, os fariseus acabaram fazendo isso, tá? E como eles estão fundamentando os seus discursos? Primeiro, é dizer que a profecia cessou. E os escritos, né, dos sacerdotes também eram nulos e sem efeito. Depois da destruição dos templos, eles começaram a reivindicar que a autoridade era deles. Então, sem templo, sem sacerdócio, agora eles precisavam dizer que eles que iam determinar o horário das festas, né? Uma, uma função que era dos levitas e que era dos sacerdotes. Então, os escritos dos profetas não existiriam mais porque a profecia cessou. Então, os escritos de quem vai ter agora? Os escritos dos fariseus. Que essas várias documentações nós vamos ver depois. Ah, o templo não existe mais. Como é que vai se definir as festas e os horários? Porque isso era feito pelo sacerdote. Agora vai ser feito pelos rabinos. Já antes da destruição do templo, a gente percebe que os de Qumran, que é uma briga se os de Qumran são essênios, né? Mas eles eram contra o sacerdócio e contra os fariseus, porque eles diziam justamente que esse pessoal estava usurpando o verdadeiro sacerdote, estavam usurpando os verdadeiros descendentes dos sacerdotes, que eram eles, que eles se chamavam os filhos de Sadoc, que na volta do cativeiro vai ter lá o nome de Sadoc, né? Ou Zadok na transliteração, que era a continuação dos sacerdotes. Então, se reconstrói o templo, se reconstrói a religião de Israel. Agora, sem templo, o que vai fazer? Precisa se criar um discurso, e esse discurso precisa ter alguns elementos. Então, vai dizer que cessou a profecia, vai dizer que os escritos não tem mais escritos dos profetas,
que agora não tem mais sacerdote. Quem vão ser as lideranças? Esse grupo que reivindica autoridade para determinar as festas, né? E os horários e os dias das festas. Nós fazemos um calendário e esse calendário vai ser dominado pelos rabinos, né? Fariseus. Deu para entender? Então, eles Sim. sequestram tudo que é judaico, eles fazem uma espécie de patente, né? Agora tudo isso é nosso, não tem mais sacerdote, não tem mais ninguém. Então, para a gente não morrer, né, não ser destruído, vocês têm que obedecer as nossas diretrizes. Então, só que o discurso é muito forte, porque Israel não tem outra religião, né? Como a gente vai ver, com a destruição de Jerusalém, ixi, eu estou passando do horário aqui, deixa eu acabar. A destruição de Jerusalém, os fariseus se apropriaram de todas as fontes e tradições. Essas fontes e tradições não eram só dos fariseus, eram dos saduceus, eram dos zelotes, dos herodianos, eram dos cristãos judeus, eram de todo o povo de Israel. Não era só deles. Mas aí, vindo a destruição, eles se apropriaram como se fosse só deles. Aí, na semana que vem, a gente continua a partir daqui, tá?